periferia, América Latina, frente a los desafíos de la globalización excluyente. En primer lugar, vamos a escuchar a Rafael de Carvalho, doctor en Ciencia Política por la Universidad Federal Fluminense, máster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del Laboratorio de Política Internacional y del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, evaluador de la revista del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Antes de mais nada, os agradecimentos e minhas homenagens a Roy Williams e a Universidade Nacional de Rosário, destacando a grandeza de Roy, né? Que é um intelectual e um militante da unidade latino-americana, da causa da América do Sul e que move seguidamente esforços inimagináveis para a realização de eventos como este de hoje, que é um honor estar aqui. Em essas ocasiões, sempre me pongo em grande dúvida quanto à questão da língua. Ainda mais hoje, que aprendi mais uma coisa. A língua que estava fazendo algum esforço para conseguir falar não é espanhol e sim castelhano, como ensinou a professora e companheira Ana Zagari. Não falarei mais que tentarei falar espanhol, sim castelhano. E los digo que minha vontade, em ocasião como esta, seria falar não em castelhano, e sim em gallego, que seria nossa língua de unidade, como ensinou meu grande amigo Marcelo Gúdio. E que em La Galícia tudo começou. Sobre essa questão da língua, ainda uma pequena anedota, se me permitem. Um poeta brasileiro escreveu, já há muitos anos, uma obra intitulada La Última Flor del Lacio, como se o português fosse a última língua desprendida do latim. Há um profundo erro aí. Ele pensou geograficamente e não historicamente, porque os romanos chegaram à Península Ibérica antes de chegarem à Gália, não? Porque havia os Alpes no caminho. Os romanos chegaram à Península Ibérica por mar. Ele raciocinou que Itália, França, Espanha, Portugal. Portanto, Portugal, a última flor do Lácio, e cometeu um erro que nos ensina. Durante gerações de brasileiros repitem e acreditam que o português foi a última língua a se desprender do latim. E o segundo erro, que o português não vem de latim diretamente, vem de gallego, como também o castelhano, como também quase todas as outras dialectos hablados em Espanha. Mas aí a questão ainda da dúvida da língua. Dois grandes amigos, meu irmão uruguaio, montevideano, Luiz Vinholo, hijo, habla, Rafael, somos cidadãos da mesma pátria, hablamos o mesmo idioma e nos entendemos perfeitamente. Hablas em português, eu hablo em castelhano e nos entendemos. E também outro grande amigo, Andrés Rivarola, também uruguaio, disse mais ou menos a mesma coisa. E desde então, nessas ocasiões, esta dúvida me assalta. Como falar? Hablo um portunhol e pido às pessoas que alguma dúvida me perguntem depois, ou hablo português? E português também precário. E ao final também esclareço as dúvidas. Foi, como Marcelo é quase um maestro, foi ao português que ele me sugeriu há pouco. Bem, agora em português. Qualquer dúvida, ao final, peço. E qualquer desastre que eu tenha cometido no castelhano, perdonem. Como quase todos as pessoas que me antecederam aqui, né, temos que começar pelo princípio, claro, né? E o princípio é o título desse evento, né? Opa, está aqui. Aí tem que recorrer às gafas. Filosofia latino-americana e descolonialidade. O futuro da América Latina na encruzilhada global. E, no nosso caso específico, os povos da periferia. A América Latina frente aos desafios da globalização excludente.
Eu acho não, tenho certeza. Uma vez eu fui ver a defesa de tese de doutorado de um amigo, e ao final, a sua irmã mais velha, dessas que dão bronca, né, no irmão mais novo todo o tempo, lhe puxou as orelhas. Ele tinha dito acho. E ela falou, ele chama Álvaro. Ela falou, Álvaro, que absurdo. Você agora é um doutor, você não acha nada, você pensa. Você falou acho, o intelectual não pode falar acho, tenho que dizer pensa, então não posso achar. Que entre nós existe um consenso. Eu acho que não existe dúvidas entre nós da necessidade da nossa unidade, da necessidade de avançarmos na direção da pátria grande, de fazermos todos os esforços conjuntos para que não sejamos mais a nação fraturada. 20 pátrias chicas enfraquecidas diante dos impérios ou do império. Isso é consensual. E os nossos inimigos, e eles existem, há quem ache que nós não temos inimigos. Já ouvi militares de alta patente no Brasil dizendo que um dos problemas do Brasil é que nós não temos inimigo. Nós precisávamos ter inimigo e não temos. O que é vocês concordam comigo, uma loucura, né? A cada 50 anos ou 60, não sei quanto tempo, quando os documentos da CIA são desclassificados, aparecem, né, as ações deles no Brasil, como aqui também. Né? Eles derrubam presidentes, dão golpes, né, conspiram, né, sabotam as nossas empresas, mas nós não temos inimigos. E os seus autores confessam, né? Os seus autores confessam. Isso historicamente. Eu fiz algumas anotações aqui. Né? O Tratado de Windsor, eu falava de Portugal, da Península Ibérica. Né? O Tratado de Windsor, o mais antigo tratado do mundo em vigor, né? Ele é uma garantia militar, inclusive, né? De que a Península Ibérica não se reunificará. Né? Sob o pretexto de apoio à independência portuguesa, né? A Grã-Bretanha, né, garante a sua interveniência nos assuntos internos da Península Ibérica. Todos aqui, né, sabemos e lembramos das ações de Lord Ponsonby em nossa região durante os nossos processos de independência. Ou seja, os nossos inimigos agem. Eles sabem que nós não podemos caminhar para a unidade. Nicholas Spykman, né, o Papa da geopolítica dos Estados Unidos, em sua principal obra, falando como que tem que ser o império deles, e comparando ao Império Romano, quando chega no Caribe, nessa comparação, fala que o Caribe tem que ser o Mediterrâneo deles. E do Caribe, os Estados Unidos têm que ter o cadeado e a chave. E que tem, já naquele tempo. Fala do norte, da parte sul do nosso continente, como uma região tranquila para eles. Depois surgiu Chaves e complicou um pouco, mas até aquele momento eles consideravam uma região tranquila para eles. E escreve que a ameaça pode vir do sul do continente. Que uma possível aproximação de Brasil, Argentina e Chile seria muito nociva aos interesses dos Estados Unidos, que teriam que impedir esse tipo de aliança a todo custo, se necessário, recorrendo até a guerra. Isso está escrito, né? Isso é adotado, né, por eles todo esse tempo, e nós continuamos achando que não temos inimigos. E com a invasão cultural profunda e cada vez mais profunda, se você andar pelo Rio durante 10 quarteirões, a cidade do Rio de Janeiro, e provavelmente em qualquer outra cidade brasileira, verá pessoas e mais pessoas das mais diferentes classes sociais com camisas com a bandeira dos Estados Unidos, mas sem a menor consciência disso. Há uns 3 anos atrás, quando já se articulava esse golpe que o Brasil sofreu, e que o grande alvo, o principal alvo do golpe era o pré-sal, é o pré-sal brasileiro, né? Pré-sal brasileiro e sul-americano, houve uma assembleia no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, funcionários da Petrobras, para preparar a defesa dessa situação.
Um dos sindicalistas mais combativos que falaram aquela noite, em sua camisa havia a estampa de um helicóptero de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Quer dizer, ele falava na defesa do pré-sal e tinha na camisa estampada uma arma que é uma ameaça a esse pré-sal, fruto da invasão cultural e da colonização mental, né, que nós todos sofremos. Me espanta quando eu vejo na Argentina, né, a quantidade de pessoas com roupas com a Union Jack, né, com a bandeira do Império Britânico, né, e lojas. E a presença é quase um orgulho as pessoas ostentarem símbolos e nomes ingleses, né? Quer dizer, um inimigo claro, né, que tomou, que invadiu, né, que ocupa. Né? Mas nesse ponto ainda não era isso que eu diria. Né? Eu ia dizer que os nossos inimigos sabem que nós não podemos unificar, que não podemos caminhar para a unidade. E trabalham todo o tempo, diuturnamente, na academia, na imprensa, né, nos partidos políticos, nessa direção, né, para nos dividir. No Brasil, não sei se acontece isso aqui, eu acho que lá é mais grave, a crônica esportiva, durante anos, faz um trabalho de sapa, né, para criar antipatia entre brasileiros e argentinos. Né, diariamente. Numa partida da Libertadores da América, os repórteres de campo e narradores brasileiros se referem o tempo todo aos nossos vizinhos e irmãos, né, como ignorantes, brutos, encrenqueiros. E quando aparece um atleta, uruguaio, argentino, chileno, que atua em clubes brasileiros, é chamado de gringo. Né? E quando ele fala em espanhol, aparece legenda. Né? Como se fosse impossível para um brasileiro médio entender um atleta argentino, uruguaio, ou chileno, ou colombiano falando. É todo um trabalho nessa direção. E tem a ver com isso que eu dizia, que os nossos inimigos sabem que tem que impedir a nossa unidade, e confessam isso. E nós, brasileiros, com raras exceções como nós aqui, brasileiros, argentinos, uruguaios, com grandes batalhadores dessa causa, como muitos que estão aqui, ignoramos isso. Nos comportamos ingenuamente em relação a esse impedimento da nossa libertação. Essa necessidade de unidade, ela é percebida, já foi percebida por importantes lideranças históricas nossas. Né? Não se pode deixar de falar de Perón quando se toca nisso. Né? Não se pode deixar de falar nos nacionalistas brasileiros. Quem são? E que se caracterizaram principalmente na campanha que deu origem à Petrobras, que hoje é a maior empresa da América Latina e que está sob fogo. Aliás, sempre esteve sob fogo. Para que os amigos tenham uma ideia, quando a Petrobras finalmente foi fundada, depois de uma amplíssima campanha popular, no qual se enfrentou, existem provas documentadas disso, a Embaixada dos Estados Unidos, a cúpula governamental brasileira, do Dutra, a cúpula militar, toda a mídia. Eu fiz uma pesquisa desse período, todos os grandes jornais brasileiros, todos, faziam campanha contra a criação da Petrobras, dizendo que era coisa da KGB, coisa de comunista, uma campanha internacional para prejudicar os Estados Unidos num futuro conflito mundial que estava para ocorrer entre Estados Unidos e União Soviética, entre o mundo cristão e o totalitarismo russo, e que quem fazia campanha pela criação de uma empresa petrolífera estatal brasileira, sabendo que isso era impossível, eles diziam, estava, de fato, enfraquecendo o esforço ocidental e cristão na guerra que estava por vir. Era assim mesmo. E os ativistas da campanha eram presos e até torturados. Agora, os principais líderes da campanha, ao contrário do que se pensa ainda no Brasil, os idealizadores da campanha e principais ativistas dela, não era o Partido Comunista Brasileiro. Eram militares nacionalistas liderados pelo Marechal Júlio Caetano Horta Barbosa. E aí voltamos de novo para a questão da nossa unidade. A campanha que criou a Petrobras foi baseada na campanha que criou a YPF.
as palestras que Horta Barbosa fazia durante a campanha, que mobilizou a sociedade brasileira, e com toda essa oposição que eu disse, teve forças para criar a Petrobras, pareciam traduções dos discursos de Moscone, quando defendia aqui a criação da IPF. E o desconhecimento disso tudo é tão grande que eu lembro que na última Copa do Mundo, o dia que jogaram Suíça e Argentina, eu fui a um restaurante para ver o jogo, obviamente para torcer pela Argentina, e me surpreendi porque era um restaurante frequentado por funcionários da Petrobras, que torciam todos para a Suíça. Falei assim, idiotas, não sabem que os seus bons empregos são fruto de uma campanha baseada na nossa proximidade com os argentinos. Mas essa nossa luta pela unidade, né, essa necessária luta pela unidade, eu acho, e isso tudo que eu falei demonstra isso, se eu estou certo, é que ela tem uma raiz ideológica. Né? Existe todo um processo de enfraquecimento ideológico nosso que tem que ser enfrentado com um processo de construção e fortalecimento ideológico do lado de cá. Né? Aí eu fiz uma anotação de lado aqui, depois da fala do nosso querido Delpércio, lembrei da antropofagia. Né? Os brasileiros da Semana de Arte Moderna, Oswald, Mário de Andrade, e que é uma realidade, era para ser uma realidade no Brasil, e foi muito tempo, né? Que é pegar o que vem, né? Deglutir e transformar em algo novo. Essa relação antropofágica, na verdade, o nosso continente, né? A nossa América, né? Quando ela tem essa relação com a Europa, é frutífero. Se nós pensarmos, os 7 povos das missões, que, segundo Rousseau, foi o primeiro Estado moderno do mundo, influenciaram as ideias socialistas na Europa. Quando essas ideias voltam e nós as reinterpretamos dentro da nossa realidade, conseguimos avançar. Quando trazemos essas ideias de forma mecânica, só conhecemos derrota. E é o que mais tem, aliás, tem nos acontecido. Né? É o que mais tem nos acontecido. Mas, voltando, eu diria, né, que a construção da unidade sul-americana ela tem alguns pilares. Né? Um pilar é a história, né? É a compreensão da nossa história. E eu lembro aqui de 2 autores. O Oliveira Martins, que era um português do século XIX, líder de um movimento chamado Iberismo, que defendia a reunificação da Península Ibérica. E no Brasil, mais recentemente, o Gilberto Freire, né, que é um grande sociólogo brasileiro, autor de Casa Grande e Senzala, inteiramente marginalizado no Brasil. Inteiramente marginalizado. Um dos autores que melhor traduziu, né, a construção antropológica do povo brasileiro, né, e que hoje é tido como alguma coisa... Aliás, não é nem tido, não é nem comentado. Né? E ele fez uma obra chamada Nós entre os Hispânicos, e que demonstra, de forma documentada, né, essa similitude, né, entre brasileiros, ou seja, os americanos de língua portuguesa e os americanos de língua espanhola. Ele volta à Península Ibérica, mostra todo o nosso processo semelhante e mostra que, mesmo aqui, né, as nossas diferenças são infinitamente menores do que as nossas similitudes. E se nós observarmos, os países da Europa que se unificaram, a Alemanha que se unificou, a Itália que se unificou, né, tinham, por exemplo, na questão linguística, que é um dos exemplos mais citados por quem diz que nós não podemos nos unificar, né, os dialetos falados na Itália eram muito mais ininteligíveis entre eles do que o português e espanhol que nós falamos, o português e o castelhano que falamos aqui. Então, esse tipo de autor, o Oliveira Martins falando da civilização ibérica, né? E o Gilberto falando da similitude do brasileiro com os povos de língua castelhana daqui. Mostram que a nossa história, e depois a nossa história comum mesmo no continente, né? O tipo de miscigenação que aconteceu, toda a nossa história aponta para a convergência e não para desunião. Né? A nossa balcanização ela é artificial, ela é falsa, e tem que ser por nós enfrentada, usando a história como uma das armas. Né?
Precisamos de uma geopolítica, né? E já a temos, né? A chamada GI, Geopolítica da Integração, né? Um termo formulado por um geopolítico argentino, Luiz Felipe Marini, né? E que tem já citado André Cevarola, talvez hoje um dos melhores estudiosos, que talvez quem melhor traduza isso, mas que é um desejo brasileiro expresso. A Constituição brasileira, no seu título 1º, dos princípios fundamentais, artigo 4º, parágrafo único, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Está na lei brasileira. É uma política de Estado, não é uma política de governo. Quer dizer, um governo que descumpre a Constituição, pela própria Constituição, podia até ser afastado, legalmente. No Brasil, a imprensa brasileira dizia que quando se praticou alguma coisa parecida com isso, nos chamados governos populares de Lula e de Dilma, a imprensa brasileira dizia que estava se desenvolvendo uma política ideologizada, uma política partidária. E pior, na universidade brasileira, recentemente, uma turma de 5º período de Relações Internacionais, eles nunca tinham tido em aula esse artigo da Constituição brasileira, que trata justamente das relações internacionais. Isso nada mais é do que a geopolítica da integração. Quer dizer, a Constituição brasileira e os planos estratégicos desenvolvidos no Brasil, aí sim, nos chamados governos populares, né, nos dão toda a instrumentação para defendermos, em qualquer fórum do Brasil, esse processo de integração sul-americana. E esse é outro pilar da maior importância, na busca da nossa necessária, vital unidade. Porque mais de um pensador e militante, lutador nosso, já disse que divididos seremos presa fácil, né, e não conseguiremos, ao longo desse... Eu temo que a nossa divisão, que hoje é entre 20 nações chicas, o Brasil, eu morro de medo todos os dias, ainda mais com esse tipo de governo que nós temos lá, um processo... Não há nenhum motivo para boa parte da população brasileira hoje se sentir ligados a laços nacionais, né? Não tem nenhum tipo de proteção do Estado, ela é desincentivada a todo o tempo pelos meios de comunicação, pela imprensa, pelo governo, né, a se tratar de... O Estado brasileiro é hostil à maior parte da nossa população, né? É um governo que trata a Amazônia, né, do jeito que os países centrais adoram. Né? Justifica dia a dia, todo dia, cotidianamente, uma possível intervenção. O que gera situações no Brasil, ainda não era esse ponto que eu ia falar, mas já que estamos falando de Amazônia, olha só. Você já deve ter ouvido falar no PSOL, né? É hoje o segundo maior partido de esquerda no Brasil. No Rio de Janeiro é o maior. Tem a maior bancada de deputados federais no Rio de Janeiro. Existe uma deputada, herdeira política da Marielle, que foi assassinada covardemente no Rio de Janeiro, deputada Talíria Petroni. Olha o que ela fala sobre a questão da defesa da Amazônia. Nacionalismo e defesa da Amazônia não combinam. Primeiro, porque a Amazônia pertence a 8 países. Ela inclui até a França nisso, né? Porque a França tem uma colônia lá em cima, né? A Guiana. Diferentes. Segundo, porque os grandes responsáveis por sua preservação são centenas de nações indígenas. A defesa da Amazônia não é uma responsabilidade dos brasileiros, de todos nós. São as centenas de nações indígenas que lá vivem. A luta pela Amazônia é internacionalista e plurinacional. E esse pensamento hoje, infelizmente, ele é quase hegemônico em setores amplos da sociedade progressista brasileira. Os brasileiros que se opõem ao Bolsonaro, em boa parte, pensam assim. Eu estou dizendo isso e não sou pessimista.
eu acho que esforços como os nossos frutificarão. Nós seremos capazes, como já fomos em outros momentos da história, né, de reverter esse quadro, mas que é um quadro, diria, tenebroso. Né? Então, temos a geopolítica, a integração, né, até pela premência do tempo aqui, né, todos sabemos. Ela tem um pé na geopolítica clássica, né, Ratzinger, Schelling, e outro pé na imaginação sul-americana, né, em Bolívar, nos libertadores, na nossa história, como eu disse anteriormente. E um outro pilar, né, que eu não fico nem um pouco envergonhado de dizer aqui, né, que é a insubordinação fundadora, né, cujo um dos grandes, talvez o maior teórico que nós temos, está aqui sentado, né, não por acaso do meu lado esquerdo. Esse processo que foi tentado mais de uma vez no nosso continente, Perón o encaminhou de forma decisiva na Argentina em um determinado momento. Eu fico pensando, se nós tivéssemos naquele momento tido condições de resistir, quando a Argentina fabricou o primeiro caça a jato no nosso continente, o que nos igualava às chamadas grandes potências, com Getúlio no Brasil, se o novo ABC se concretizasse e fosse feito escala, as nossas forças aéreas teriam um grau de combate, de potência de combate, de capacidade de combate, igual ao das grandes potências. Provavelmente, sem querer ser futurologista de marcha ré, a nossa história poderia ser diferente. E Getúlio, com a Vale do Rio Doce, com a Petrobras, com a siderúrgica, com o desenvolvimento do Brasil. Nós temos que retomar essa discussão. Eu acho que esses três pilares, a geopolítica, a história e um projeto de desenvolvimento autônomo, né, dos nossos países, com a clareza de que precisamos estar juntos nesse processo para ter escala, é essencial na construção da nossa necessária unidade. Mas aí, os amigos perguntarão, mas e o Brasil? Né? Eu imagino que vocês estejam querendo saber o que eu acho, o que eu penso do Brasil. O Brasil surge, né, com as capitanias hereditárias, que são uma marca, que são o embrião das oligarquias que até hoje, né, detêm o poder no Brasil. Elas são estaduais ou regionais. Famílias. Se você pegar o Congresso Nacional, os governos estaduais, fizer uma pesquisa, grande parte dos governadores e grande parte dos deputados e grande parte dos senadores, eles vêm ainda dessas famílias, né, que receberam o Brasil privatizado e dividido. Pelo menos ideologicamente eles são herdeiros disso. E essas oligarquias, elas sempre se relacionaram direto com a metrópole. Né? Ouro, antes açúcar, ouro, café. E o café, imediatamente, aí já é o processo de independência e a relação já passa de Portugal para a Inglaterra. Né? Portugal deixa de ser intermediário, a relação passa a ser direta. E há um dado interessante, que uma única oligarquia brasileira tinha sua produção voltada para o mercado interno, que era a oligarquia da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, que produzia charque. E charque era para o mercado interno. Isso explica, né, bastante Getúlio, Jango, Brizola. Isso explica bastante o chamado trabalhismo brasileiro. Explica bastante que, que o processo de independência do Brasil, os países vizinhos fizeram suas independências e instalaram repúblicas, né, com alianças que incluíam setores avançados, né, que eram verdadeiros libertadores, e também setores das oligarquias, que, no segundo momento, são vitoriosos, dividem, né, e temos o quadro que nós temos, simplificando a questão. No Brasil, isso só se dá na República. Você tem o Império, a família real portuguesa. Na República, se reproduz uma aliança parecida das que ocorreram aqui. Né?
um setor principalmente de militares, mas também de civis, né, intelectuais, que as pessoas chamam de jacobinos da República, né, que eram contra a escravatura, já tinham um proto-nacionalismo, já tinha um projeto, né, um início de projeto nacional, mas no momento imediato, esses setores ligados à oligarquia, que participaram da aliança, se aliam aos conservadores que tinham ficado em defesa do império, né, e é vitoriosa a República Oligárquica. Há uma exceção. Todos os chamados estados, as antigas províncias, passam a ter constituições parecidas, menos o Rio Grande do Sul, que tinha até constituição diferente. Que o poder no Rio Grande, e aí a gente volta para a antropofagia, era de positivistas. Mas os positivistas brasileiros, eles não eram iguais aos positivistas europeus. Hobsbawm fala isso, aliás, que no Brasil o positivismo desempenhou um papel positivo. Não querendo ser redundante, um papel positivo. Era o que havia um professor chamado... A idade está chegando, eu me esqueço o nome dele agora, um livro muito interessante, que ele fala da filosofia positiva do Rio Grande do Sul, positivista do Rio Grande do Sul. Um livro muito chato, mas que tem uma constatação muito interessante. Ele critica que os acadêmicos brasileiros querem entender o positivismo no Brasil usando as lentes que são utilizadas normalmente para entender a história, o Museu das Ideias da França do século XVIII. E aí não conseguem entender. Não conseguem entender, porque aqui no Brasil, lá no Brasil, esses positivistas do Rio Grande do Sul, eles eram anti-escravagistas, eram pelo ensino público. Isso mostra uma diferença histórica do Rio Grande do Sul, eu já vou tentar concluir. É muito comum no Brasil dizerem assim, o Rio Grande do Sul é mais desenvolvido intelectualmente porque lá houve uma grande imigração europeia. Em quase todo estado brasileiro houve uma grande imigração europeia. Mas no Rio Grande do Sul, a oligarquia, ela era positivista. Ela implantou o ensino público, ela incentivou os livros, ela incentivou a imprensa. Talvez seja essa a diferença lá. E havia a diferença econômica de não ter essa relação direta com o império, com os impérios, e sim com o mercado interno. A necessidade de fortalecimento do mercado interno. Acelerando, todos sabem, ao fim da... Nossos países exportadores de café, de carne, de trigo, né? A crise da Primeira Guerra Mundial, deixam de vender no mercado europeu, deixam de importar as manufaturas, têm que desenvolver indústrias locais para poderem garantir seu abastecimento. Há um crescimento de uma classe operária, né? Depois tem a onda de imigrantes que vem com ideias sociais da Europa. Tudo isso junto gera a possibilidade de construção do nacionalismo, né? A possibilidade real, concreta, de um nacionalismo de resistência, que ao fim da guerra, quando volta os europeus, os países centrais, os Estados Unidos já também um pouco, vêm tentar nos invadir econômica e culturalmente de forma muito mais dura, né? Existe a resistência. No Brasil, isso se dá principalmente após a Revolução de 30, comandada pelo Getúlio Vargas, que é uma revolução que se nega no Brasil isso, né? Que industrializou o Brasil, que criou condições culturais diferentes, que investiu na escola pública, que investiu na arte popular brasileira. Você tem a Rádio Nacional, a emissora de rádio, que pegava todo o Brasil, contratação de grandes artistas, grandes orquestras, o famoso maestro Villa-Lobos, o futebol brasileiro como arte popular é sintetizado a partir desse momento, o próprio samba é sintetizado a partir desse momento, surgem as escolas de samba. Isso cria uma situação ideológica que permite, por exemplo, o sucesso da campanha do Petróleo Nosso, que eu falei, nos anos 40 e início dos anos 50. Há toda uma consciência de ser brasileiro, né, que se manifesta ali em resistência, né, é o que o Comblan chama de nacionalismo de resposta. Né. O nosso nacionalismo, né, ele não é um nacionalismo agressivo. Agredidos pelo nacionalismo dos outros que nos quer dominar, nós reagimos com o nosso nacional. E a campanha do Petróleo Nosso e a criação da Petrobras foi um grande exemplo disso. Isso frutifica, isso cresce, né? E é interrompido, e tem dois livros, duas obras, né? Uma é de um autor estadunidense, chamado Gerald Haynes. Outra é de um autor uruguaio-brasileiro chamado René Dreyfus, que trata mais diretamente do golpe no Brasil, né?
Mostra como o golpe foi planejado, foi arquitetado. E o golpe, e aí você permite só mais meio minuto. Meira Matos era um general do Exército Brasileiro que comandou as tropas brasileiras, quem apoia as tropas dos Estados Unidos, invadiram a República Dominicana em 65. Já está dado o perfil do cidadão. E ele é considerado um grande geopolítico no Brasil. E fez um livro no que ele trata da questão do mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos. E fala a principal análise do livro é a possibilidade do surgimento de outras superpotências. Ele cita 4 ou 5 grandes nomes da diplomacia, da política internacional, principalmente europeus naquele momento, falando da possibilidade do surgimento de novas superpotências. Todos, né, falam da China, falam da possibilidade da União Europeia, falam da Índia, e todos falam do Brasil. E todos dizem que a maior possibilidade de surgimento de uma superpotência que quebre a bipolaridade, naquele momento, entre 59 e 61, é o Brasil. Ele só não explica por que isso não aconteceu. Quer dizer, o golpe de 1964 no Brasil, ele claramente, né, não é que o Brasil corresse o risco de ser uma nova Cuba, não é que o Brasil fosse ser socialista, né, nada disso, não havia a menor possibilidade. Né, mas havia um processo acelerado de desenvolvimento capitalista, né, de simpatia pela relação com os vizinhos, de aproximação com os vizinhos, né, e de reformas, as chamadas reformas de base do João Goulart, que seriam a reforma agrária, a reforma política, a reforma urbana. E o golpe de 64 foi dado, na minha opinião, e com as informações que eu tenho, para impedir isso. E, desde então, todo aquele processo de construção ideológica que vinha sendo construído foi interrompido e foi sendo desmontado. Foi sendo desmontado. O processo de redemocratização do Brasil se dá com duas, no campo da oposição, claro, porque a situação não queria voltar ao Estado de Direito, duas vertentes saídas do Partido Comunista Brasileiro. A vertente que continua dentro do partido, vamos chamar de moscovita, que defendia a criação de uma frente democrática, que era uma posição aparentemente correta, mas que entregava a hegemonia de antemão para os liberais brasileiros, que tinham, inclusive, boa parte deles, participado do processo de instalação do golpe. E a outra parte, influenciada por Cuba e pela China, vai para a luta armada, e é amplamente derrotada. Ao final desse processo de transição negociada, que é outro processo sério do Brasil, surge o PT, vindo das greves operárias de São Paulo. Não vou entrar em considerações mais longas sobre o processo de construção do PT. Mas o principal objetivo declarado do PT era enterrar o Estado getulista. As leis trabalhistas do Getúlio eram consideradas fascistas, eu falei muito essa bobagem, eram consideradas fascistas. O sindicalismo existente era todo de direita. Tudo que havia acontecido até o golpe de 64 tinha que ser abandonado por ser populismo. O principal pensador original do PT, Francisco Verfort, muita gente deve ter ouvido falar nele, um professor da USP na época, ele tinha um livro clássico que ele estudava o colapso do populismo no Brasil. E populismo era tudo que o trabalhismo representava. Era Getúlio, Jango, Brizola, Darcy Ribeiro. Isso tinha que ser banido, para que o Brasil pudesse se transformar num país moderno, né, justo, democrático. A figura do imperialismo desapareceu. Né, desapareceu. E aí, finalizando, né, o Roy, com toda razão, está ali me olhando já quase de cara feia, embora ele não consiga, que ele é muito simpático, né, o quadro que nós temos hoje. Eu vou traçar só um retrato para vocês. Agora, dia 3 de outubro, teve um ato público no Rio de Janeiro, convocado principalmente pelos sindicatos, para defender as estatais brasileiras, que estão todas ameaçadas de privatização. Dia 3 de outubro é a data de fundação da Petrobras, que foi fundada nessa data em homenagem à Revolução de 30, que é a Revolução de 3 de outubro de 1930. Os oradores todos, falaram uns 15 oradores, no carro principal. Todos. Falou-se do Getúlio Vargas uma vez, para se dizer que Getúlio Vargas, que haviam 2 homens que eram os principais responsáveis pela existência da Petrobras. Getúlio, que a fundou, e o Lula, por causa do pré-sal. Não se falou uma vez na Revolução de 30 o que ela significou no processo de industrialização e desenvolvimento do Brasil.
Eu tinha um professor, tenho um professor, que dizia que o Brasil era uma grande fazenda e que a partir de 30 virou um Estado moderno. Não se falou nenhuma vez nessa Revolução. Falou-se 10 vezes, pelo menos, o nome da vereadora brutalmente assassinada, covardemente assassinada, Marielle Franco, mas cuja visão política é parecida com dessa deputada que eu li aqui. Isso mostra a hegemonia no chamado nosso campo, vamos considerar assim no Brasil, na medida que todos nós nos consideramos de esquerda. Dizendo isso, e concluindo, né, eu digo com todo esse quadro que eu acho que eu considero que passei, que é um quadro que eu considero muito difícil, mas eu sou profundamente otimista, que nós somos capazes de construir uma unidade entre nós, avançarmos no esclarecimento cada vez maior das pessoas, né, e do povo, como foi dito aqui várias vezes. Né, voltando para a questão do populismo. Populismo no Brasil, na academia brasileira e entre os políticos brasileiros, né, significa as práticas anteriores a 64 e que são práticas não progressistas, né, que não conduzem o povo à libertação. Quer dizer, a direita acusa a esquerda de ser populista e a esquerda acusa o setor dela mais vitorioso e mais bem-sucedido historicamente de ser populista e, portanto, também não merece prosperar. Né? Mas termino, aí sim, dizendo de meu otimismo na reconstrução, na retomada do processo, né, que nos anos 50 esteve prestes a gerar o nosso novo ABC, que seria, né, um prêmio Mercosul, e passa, claro, né, como nos apontava o nosso querido e grande Metol, entender o Mercosul como embrião, possível embrião, né, do nosso Estado continental, sem o qual não nos libertaremos. Muito obrigado. Vamos a escuchar a Miguel Barrios, magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, doctor en Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, diploma en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 15 obras de política latinoamericana. Quería agradecer a la Universidad Nacional de Rosario, en la persona del amigo y profesor y propulsor de la unidad latinoamericana, el doctor Roy Williams, quien ya con este encuentro es el tercero que se viene realizando de filosofía latinoamericana. Es impresionante cómo pasa el tiempo, hace 4 años fue el primero, ¿no? Luego el año pasado el segundo y este es el tercero. A todos ustedes, a los colegas que están acá también, que han disertado durante el día de hoy, y al amigo Pereira Mele, que vino especialmente de Córdoba, y a todos ustedes. Bueno, yo voy a partir de como para luego hacer una exposición corta, del título de la jornada, la filosofía latinoamericana y la descolonialidad. En el año 1974, la UNESCO, a través de un proyecto o iniciativa de Leopoldo Sea, definía la filosofía latinoamericana como el sistema de ideas que busca en forma dinamizadora y movilizadora, en forma incesante, la identidad mestiza, iberoamericana o latinoamericana para la liberación. Este es el concepto que SEA propuso a la UNESCO y la UNESCO lo asume, y de alguna manera esta corriente de lo que se denomina la filosofía de la liberación toma este cuerpo que ya venía a partir de la emigración a México del famoso español José Gao, el maestro de SEA, y de la Escuela de la Filosofía de la Liberación que impulsa SEA. Y de alguna manera nosotros estamos acá hoy como herederos de esa tradición y de ese pensamiento, que es lo que estuvimos hablando todo el día de hoy. Pienso que
entrando ya a la exposición y pensando como latinoamericano en este ámbito de la Argentina en el tercer milenio, que Estados Unidos, como consecuencia de la lucha por en la supremacía de la isla mundial, o sea, Eurasia, en la categoría geopolítica de Mackinder, en la tensión de si hay un orden unipolar o multipolar, ha dado un nuevo rostro a su vieja doctrina, que en realidad no es una doctrina, sino una declaración unilateral, la mal llamada doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para luchar por la supremacía mundial con otros actores, en el esquema de qué orden va a ser el que va a regir durante el siglo XXI, necesita prioritariamente tener tranquilo entre su patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, que sería nuestra América, en el nombre de Martí, o América Latina, en el Torres Caicedo, la generación latinoamericana del 900, o Iberoamérica, o la Hispania. En ese esquema, lo que uno ve de esta nueva doctrina Monroe, que lo han dicho, lo dijo John Kelly, el secretario de Estado de Obama, y lo repitió Pompeo en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos, que evidentemente tiene tres aristas novedosas, siempre en el esquema de América para los americanos, ¿no? La primera es una guerra indirecta económica con China y con sus propios empresarios globalistas norteamericanos. En el fondo, la guerra contra China de Donald Trump también es una guerra directa contra el empresariado global norteamericano, que Estados Unidos en ese sentido no quiere perder espacio económico. Acá en Argentina lo estamos viendo ese proceso, y también en América Latina. Pero el segundo es hacer una utilización de la judicialización de la política en un esquema paradigmático. Podemos tomar el ejemplo del juez Moro de Brasil, que ha sido, inclusive lo ha demostrado un poco antes de morir a través de documentaciones, Moñiz Bandeira, que ha hecho cursos en Harvard y en el Pentágono y era un agente de la CIA. Y hoy se está descubriendo las falsificaciones y pruebas que ha hecho en contra de Lula. Y eso también se fue trasladando a otros países sudamericanos, es decir, una utilización política de la justicia, como hecho novedoso, en forma directa, sin escrúpulos. Y la tercera, que es a la que yo me voy a referir, es la militarización de América del Sur. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la militarización de América del Sur? Es que esta nueva doctrina Monroe, en su nuevo ropaje, tiene como adversario, en la visión maniquea del bien y el bien contra el mal, que más que una geopolítica es una teología política, la de Estados Unidos, al crimen organizado y al terrorismo. Entonces el debate no es un debate criminológico, sino es un debate político, que es fundamental que la de América Latina, porque se vienen por nuestros recursos naturales y la materialización de ello es la policialización de las Fuerzas Armadas y transformar a nuestras policías en guardias nacionales. Este debate supera ampliamente el falso debate que se da lamentablemente en la Argentina de un garantismo demagógico o de un punitivismo o mano dura también demagógico,
que la discusión es política, porque el problema de la seguridad en el fondo no es un problema criminológico de cantidad de homicidios, sino de control de la territorialidad. Y estamos ante el problema que si no generamos este debate con una acción política como consecuencia, no simplemente un debate teórico, por primera vez corremos el riesgo de que emerjan narcoestados o narcodemocracias en América del Sur, y basta para eso mirar algunos países de América Central y la propia problemática de México. Entonces, es importante, decía, plantear el tema desde el punto de vista político, estratégico y conceptualizar las palabras, porque el problema es que no está conceptualizado. Entonces se arma un caos terminológico y eso conlleva a una gran confusión política. Lo primero que debemos definir es qué es seguridad. Y la seguridad es una cuestión política, dije. La seguridad es la capacidad de autoprotección posible que tenemos desde una persona a un Estado. Siempre cuando hablamos en términos de seguridad, hablamos de una seguridad relativa. No existe la seguridad absoluta en el dilema seguridad-inseguridad. El segundo es que la seguridad es una pero multidimensional. Es decir, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la seguridad social, de la seguridad económica, de la seguridad jurídica, de la seguridad en términos de bienes culturales y educativos, o sea, de bienes intangibles, y la seguridad interior, comúnmente conocida como seguridad pública o ciudadana, de acuerdo a la doctrina, ahora lo vamos a ver, y la seguridad exterior, que sería el campo de la defensa nacional llevada a cabo por la nación, por el conjunto de la nación, y cuyas dos patas son la pata militar, la pata dura, diríamos, pero que la defensa nacional es mucho más allá de lo militar, y la diplomacia. Ahora bien, una vez explicado qué es la seguridad, quiere decir que no debemos confundir seguridad con seguridad nacional, porque ahí es que se produce la confusión, se ideologiza el debate. La seguridad es una necesidad vital del Estado. Inclusive Perón lo plantea muy bien en términos de categoría de defensa nacional, cuando en el famoso discurso del 10 de junio del año 44 significaba la defensa nacional en un significado mucho más superior de lo que se habla ahora de defensa nacional. Hablaba de la nación en armas. Ahora bien, debemos distinguir 3 o 4 conceptos que es lo que nos confunde, porque permanentemente escuchamos, acá viene cada 15 días a la Argentina un funcionario de los Estados Unidos o de Israel, o del Ministerio de Seguridad, el caso de la ministra Bullrich, de decir que está el terrorismo islámico en la mal llamada triple frontera, o sea, refiriéndose al ala de interconexión de Ciudad del Este, Foz de Iguazú e Iguazú, que hay células dormidas islámicas. Han declarado que en la lista que Hezbollah es terrorista, mientras las Naciones Unidas no lo ha declarado. Pero esto es un fenómeno, una matriz que se repite en Brasil, se repite en el Uruguay, ahora hay un plebiscito en el Uruguay, se repite en Paraguay también se ha declarado esto. O sea, la tendencia es la policialización de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el problema existe, porque América Latina es el continente de mayor desigualdad. O sea, África es el de mayor desigualdad, pero América Latina es el de mayor
en donde mayor se manifiesta la mala distribución de la riqueza, el más inequitativo, según todos los datos mundiales. Y por el otro lado, el de mayor violencia del mundo. En América Latina, por homicidios, según los datos de Naciones Unidas, hay mayor cantidad de homicidios, o sea, de muertes, de víctimas, que la guerra de Irak, inclusive que en Siria, en los últimos 10 años. Entonces, el problema no lo podemos negar, existe. Ahora, el problema es cómo lo planteamos. Entonces, cuando decimos, primero debemos, ¿qué es el narcotráfico? Primero, debemos distinguir entre la droga y el narcotráfico. La droga son sustancias psicoactivas que afectan la conducta de la persona y del entorno de la persona. Es un problema de salud pública. Ahora, el narcotráfico es una organización territorialista, territorialidad, que distribuye y comercia drogas. O sea, y que tiene dentro de esa economía del crimen o geopolítica del narcotráfico, tiene 5 elementos: producción, distribución, comercialización, lavado de activos y precursores químicos. Por lo tanto, cuando hablamos de narcotráfico, como organizaciones con asentamiento territorial, no podemos dejar de lado que hay connivencia de sectores políticos, del judicial, policial, del empresariado y del sistema financiero global, o sea, de los llamados paraísos fiscales. O sea, no es un problema de que hay una amenaza externa. Cuando el narcotráfico como actividad de organización territorial se consolida y se asienta en un territorio, es porque nace desde adentro del Estado, no desde afuera como una invasión externa. Esto hay que desmistificarlo. El crimen organizado es una fase superior del narcotráfico, en la cual, a partir del narcotráfico, se bifurcan, según el especialista y experto en seguridad Buscaglia, un argentino radicado en México muy importante, alrededor de 21 tipos de delitos desde el narcotráfico, que va desde secuestro express, tráfico de órganos, todo tipo de robo y hurto y hasta delitos informáticos. Ahora bien, en este esquema, el crimen organizado, haciendo un estudio de campo como nosotros lo hicimos, no hablando de... Porque acá en la Argentina, y es importante decirlo porque no podemos ser neutros en el campo de la filosofía latinoamericana. Eso es lo que planteó SEA. SEA no era neutro. SEA hablaba de una filosofía de la liberación. Entonces, es que acá habla mucho del tema de la seguridad desde un café de Buenos Aires o tomando un vino. No han hecho estudio de campo. Y entonces hay muchos lobbies académicos que se han insertado y después venden sus estudios de campo y realmente hacen agua por todos lados y después culpamos a la policía. El problema policial existe por falta de planificación política. Entonces, el crimen organizado tiene los 4 elementos que tiene el Estado. No hay criminalidad organizada sin territorio. Primer elemento. Segundo elemento es, no hay crimen organizado sin el monopolio de la violencia. Es decir, las zonas donde el crimen organizado está asentado es una zona, somos nosotros contra los otros. El tercero, la regulación de las normas. Las normas las dicta el narcotráfico. Ahí no existe el preámbulo.
Y el cuarto es que el narcotráfico implica y el crimen organizado mucho más, una sustentabilidad en el tiempo. No es que viene hoy y se va mañana, no son una actividad golondrina. Entonces, dicho esto, nosotros estamos en contra de la definición de crimen organizado que hace la Convención de Palermo en las Naciones Unidas, que es la convención que define el tema de la terminología jurídica de la cuestión de la delincuencia organizada, que dice que la delincuencia organizada es un actor económico con un modus operandi rotativo del delito que tiene como finalidad la rentabilidad económica. No es así. El crimen organizado es un actor político-económico que posee territorialidad. Y al ser un actor político-económico participan del financiamiento de las campañas políticas, participan, inclusive en las últimas elecciones en Brasil, tuvieron candidatos, imponen sus hombres en las listas, y van participando además de una estructura criminal que implica la cartelización de la obra pública, que implica la privatización de los puertos, que implica los juegos de azar. Por ejemplo, los juegos de azar, el casino de Palermo, en Buenos Aires, es el de mayor cantidad de maquinitas en el mundo, de monedas en el mundo. Entonces acá en Argentina nadie ha planteado un debate político en serio. O sea, habla Zaffaroni y contesta Gómez Centurión. Ese es el debate en una pobreza. Zaffaroni puede ser un gran criminólogo, acá nadie pretende discutir a Zaffaroni, pero hay que trabajar la territorialidad, y yo creo que antes que hablar con Zaffaroni hay que hablar con Sebastián Moreno. Yo lo he visto trabajar a Sebastián Moreno en 2 barrios donde el crimen organizado está tomando Montevideo. Y es el trabajo que él venía haciendo de cómo ocupar la territorialidad a través de lo que Perón llamaba la comunidad organizada. O sea, las organizaciones libres del pueblo. Entonces, hay un problema de un debate que genera Estados Unidos de afuera hacia adentro, que es que el problema es el terrorismo y el crimen organizado. Ese crimen organizado, reitero, es cómplice con el Estado a nivel interno y es cómplice con el sistema financiero global. Y la Triple Frontera, que no se llamaba Triple Frontera, era el hito de las 3 fronteras. Yo conozco bien porque vivo ahí. El hito, hay récord de afluencia turística. Se acaba de inaugurar vuelos directos martes y jueves de Iguazú a Europa. El propio Macri lo inauguró hace un mes. Entonces uno no resulta creíble que ahí estén células básicas, células dormidas del terrorismo. Ahí nunca se tiró una bomba, y hay informes a la cual yo accedí en investigaciones de que estuvo Bin Laden en el año 1998. Es gracioso, pero existen eso. Y funcionarios argentinos funcionales a este sistema. Más aún, la división antiterrorista de la Policía Federal se llama Triple Frontera. O sea, es como dar vitamina al enemigo. O sea, ¿qué significa eso? Que no existe la mínima política, porque los que están dirigiendo en el Estado argentino, y eso lo dijimos hace 4 años, cuando se fundó la Cátedra Latinoamericana Manuel Ugarte, que se desconoce el campo de la defensa nacional y de la seguridad en la Argentina, y que eso era gravísimo. Entonces, existe un ataque externo ideológico. El terrorismo es una táctica de la violencia con fines políticos. Hay más de 200 definiciones de terrorismo, por lo tanto, no hay un consenso internacional de qué es el terrorismo. Ahora, si es una táctica de la violencia con fines políticos, puede ser, se ha demostrado
de que Estados Unidos ha sido en los últimos 10 años el Estado más terrorista del mundo, violando soberanía, teniendo cárceles secretas dentro de los estados, bombardeando con drones otros estados y al mismo tiempo vigilando al mundo entero desde con vigilancia electrónica a través de lo que denominamos la cuarta revolución industrial. Y por el otro lado, los mayores actos terroristas que se han cometido dentro de los Estados Unidos han sido por grupos supremacistas, racistas, blancos, que levantan porque Estados Unidos está en una crisis, lo que decía Huntington. Todo el mundo habla del choque de las civilizaciones, del libro en Huntington, y nos olvidamos el último. ¿Quiénes somos? Hay una crisis de multiculturalismo en los Estados Unidos. Ahora bien, volviendo a América del Sur y a la Argentina, el hito de las tres fronteras se transformó en la mal llamada triple frontera, que el que inventó el concepto fue en el año 1994 Samuel Huntington, justamente en su revista Foreign Policy. Y entonces la triple frontera es una zona, una categoría geopolítica estigmatizada como que es una cueva de terroristas de donde se financia el terrorismo internacional. Eso, y sin embargo uno va a Ciudad del Este y hay alrededor de 30 bancos angloamericanos. ¿Cómo se explica eso? Se está haciendo un teleférico entre Iguazú y Ciudad del Este. La ciudad que más crece del Brasil es Foz do Iguazú. Pero hay que ir. Y los expertos argentinos escriben desde Buenos Aires. Son profesores en la Escuela de Guerra, en la Universidad de la Policía Federal, y escriben cualquier cosa y les republican en las revistas militares y de seguridad de los Estados Unidos. Es muy grave, porque hay toda una serie de expertos que van 3 días a Washington y vienen así como con un diploma con expertos de defensa de la Universidad de la Defensa. Es decir, ahora becan civiles, como ya no pueden becar tantos militares de la Escuela de las Américas, becan civiles de la Universidad de la Defensa y vienen como expertos. Muchos chicos jóvenes de Relaciones Internacionales van becados una semana a un curso intensivo en Washington, en castellano, a la Universidad de la Defensa, que está en Georgia, Escuela de las Américas de Panamá, y vienen con el libreto. Esa es la realidad, y es una realidad en la cual desde nosotros mismos se nos acusa de que somos un Estado narcoterrorista. Ahora, para ir culminando, el objetivo evidentemente son los recursos naturales. Y también no hay que descartar que no haya sido una prueba de un ciberataque el día que, porque hasta ahora Macri, este gobierno no pudo, y esto lo denunciaron varios especialistas, de aclarar qué es lo que pasó del apagón de luz que apagó a la Argentina, zona del Uruguay, a zona del Paraguay, a zona del Brasil. Hasta el día de hoy, y ha salido en periódicos internacionales, como la BBC de Londres, en el New York Times, o sea, no salió en el sitio de dossier geopolítico, sino salió en sitios internacionales, de que en realidad pudo haber sido un ciberataque. Entonces, claro, hablar así con esta franqueza, como lo estamos haciendo acá, tratando de repensar desde Leopoldo Sea, es la exigencia que significa incorporar los estudios de seguridad a las ciencias sociales, a la ciencia política, a las relaciones internacionales, porque si quedan las carreras de seguridad, queda en el ámbito policial o de gendarmería, porque no hay un control político. Entonces, por ejemplo, Gendarmería tiene su propia universidad y el rector es un gendarme, ahí en Paseo Colón. En Caballito el rector es un comisario retirado, un comisario general, que no reconoce los títulos de los egresados para articular en licenciatura
la Universidad de la Federal, el Instituto Universitario, no reconoce el título de la Academia de Policía, del terciario de la Policía Federal. O sea, es el desgobierno absoluto de los aparatos educativos en educación. Ni que hablar de lo que implica, acá no existe inteligencia criminal, es espionaje telefónico y buchoneo, pero es por deserción e irresponsabilidad de la conducción política. Y si este tema no lo hablamos en estos ámbitos, todo es, como diría el gran filósofo Vicente Leonidas Sadi, estamos tirando, ¿cómo es? Nube de Buda, cháchara. Todo es cháchara. Si no hablamos de estos temas, todo es cháchara. Porque la doctrina, y esto ocurrió en Paraguay, está en Uruguay, ahora hay un plebiscito acá en Argentina, en Brasil. Esto se exige, y con esto termino, crear o recrear una universidad de la defensa y la seguridad del Estado, con planes curricular y control político y civil, y controlar las policías provinciales, crear una agencia de inteligencia económica en serio, crear un cuerpo de élite, pero en serio, sobre cómo combatir a los delitos complejos. No hay investigación criminal. ¿Cómo crear un sistema de inteligencia operativa o interoperativo entre la defensa y la seguridad? No hay. No hay producción ni de inteligencia criminal ni de inteligencia estratégica en ninguno de nuestros estados. Hacemos agua por todos lados y nuestras universidades enseñan las carreras, pero lo enseñan con un criterio de cómo, a ver, agarramos alumnos para tener alumnos de policías, no con un criterio estratégico. Más aún, y con esto termino, los sistemas penitenciarios están totalmente descuidados, son la pata floja del sistema. Y es allí donde se gerencia el delito. Hoy el primer comando de la capital dirige, sus jefes viven en las cárceles. Es un fenómeno nuevo del crimen organizado. Y la seguridad privada que está viniendo de Estados Unidos, que son agencias, empresas de seguridad vinculadas al establishment del complejo militar industrial, está impulsando la privatización de las cárceles. Ya hay cárceles privadas en Brasil, ya hay cárceles privadas en Chile, y acá Macri estaba impulsando, no sé qué va a pasar ahora, estaba impulsando en Mendoza una cárcel privada. O sea que esto estamos hablando entonces que el Estado queda sin el monopolio mínimo de la violencia o de la fuerza, al decir de Weber. El Estado en esencia el monopolio del consenso o la coerción y de la fuerza. Entonces, este debate un poco desordenado, porque es muy por el tiempo, porque bueno, pero lo quería dejar planteado, porque es una tarea urgente de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y por supuesto que de los campos de seguridad, pero no podemos, por ejemplo, acá se creó la Universidad de la Defensa, pero simplemente de nombre. Sigue funcionando como funcionaba antes, la Escuela de Guerra por un lado, la Escuela de la Armada por el otro lado, es decir, solo el nombre y te venden, y los planes de estudio ni te digo. Por ejemplo, Perón es una unidad. Entonces, se creó UNASUR, llegó a crear la Escuela de Defensa, pero sin embargo nunca la Escuela de Defensa de UNASUR, para que funcione en Quito, pero como no se tomó en serio a una necesidad vital de nuestro Estado, por ausencia de pensamiento geopolítico de la integración, que era lo que explicó hoy, esta mañana,
poética. Una cosa es una geopolítica estatalista y otra cosa un pensamiento integracionista de la geopolítica. No llegó a funcionar nunca esa escuela. Se llegó a crear, reitero, UNASUR. Y se llegó a crear el Consejo Sudamericano de Seguridad. Nunca funcionó. Nunca funcionó. Entonces, esto es lo que de alguna manera quería dejar. No hay una doctrina de seguridad ciudadana, no hay una doctrina de defensa común, excepto en los discursos. No hay una doctrina de inteligencia, no hay una doctrina de prevención, no hay una doctrina de interinstitucionalidad del Estado en su diferente agencia a partir de la prevención, porque la seguridad no es sinónimo de policía, hay que despolicializar el concepto de seguridad. Nada no hay, nada, sí mucho discurso. Si vos le escuchás a Nilda Garré, te empachás, cree que todo eso, no, pero en la práctica no se hizo nada. Si le escuchás a Patricia Burri, te recontra empachás, pero no se hizo absolutamente nada. Y como dijo alguien que sabía, la única verdad es la realidad. Muchísimas gracias.